Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Assunta esse causo. Tinha um caboclo chamado Zé Baixim, por conta da estatura e também porque só falava baixo, feito rádio com a pilha fraca. O homem era casado com a Marluce, mulher bonita, daquelas que quando passa o cachorro para de latir para olhar. Estavam morando na cidade grande, vida ajeitadinha. Zé trabalhava de ajudante de pedreiro, e ela, dona de casa, da casa dos outros, porque vivia mais na calçada que dentro. Um dia, Marluce engravidou. Teve um menino, o Chiquinho. Oh, coisa linda! Pensa num menino bonito, bochechudo. Parecia que tinha mastigado uma jaca e engolido os caroços. Zé ficou mais besta que bode em cima de telhado. Só que alegria de pobre é igual jabuticaba. Dá uma vez na vida e azeda ligeiro. Quando o menino ainda mamava, Marluce desandou. Desandou mesmo. Fugiu com um tal de Biró, um mototaxista que usava corrente de ouro falsa no pescoço e dizia que sabia dançar lambada com os olhos. Largou Zé Baixinho com o menino no braço e o coração no chão. Zé, homem de palavra e pouco dente, perdeu dois com uma mariola dura. Botou o chapéu de palha na cabeça, suspirou e disse: "Pois vamos embora, Chiquinho. Agora é nós dois contra o mundo." Criou o menino com arroz, feijão e carinho. Já a Marluce, coitada, foi conhecer o inferno sem morrer. O tal do Biró não era só feio, era ruim. Batia nela como quem bate roupa na pedra. Em menos de um ano, Marluce estava toda troncha, com os miolos mais mexidos que sopa de letras. Bateu tanto nela que a mulher perdeu a fala, a memória e até o rumo de casa. Ficou doidinha. Nem sabia mais se era gente, se era passarinho ou se era poste. Virou andarilha. Dessas que anda pela cidade feito carrinho de supermercado com a roda torta. Andava maltrapilha, cheirando a cachorro molhado e carregando um urubu de estimação que ela chamava de Jorge. Jorge era só um saco de pano, mas na cabeça dela era um passarinho. O povo da cidade tinha medo. A mulher era doida, mas doida calada. Não gritava, não mordia, não pedia nada. Só andava. Todo dia passava pela frente da casa do Zé, onde Chiquinho já era um moço. Só que ela não reconhecia ninguém. Olhava a casa como quem procura um fiapo de lembrança. E passava, sempre. Era como se o coração lembrasse de onde veio, mas o juízo não deixava ver. Zé Baixinho, vendo aquela figura toda suja, com o Jorge no braço e o olhar longe, só dizia: "Deus há de saber o que faz." Mas nunca teve coragem de ir lá falar. O coração era mole, mas o orgulho era mais. A molecada da rua chamava ela de Dona Doidinha, Rainha da Poeira e outras malcriações. Jogava pedra, virava o vestido, fazia um escarcéu. E ela quieta. Parecia até santa de procissão. Não revidava. Parecia que o sofrimento era o pagamento de alguma dívida da alma. Um dia, Zé e Chiquinho estavam sentados na calçada, tomando um cafezinho ralo que mais parecia água de lavar feijão. A mulher passou. A molecada começou a zoada. Chiquinho, com a testa franzida, perguntou: "Pai, e essa doida aí? O senhor que é mais das antigas? O senhor nunca soube da vida dessa mulher, não?" Zé ficou calado. Olhou para o fim da rua como quem busca coragem lá no horizonte. Depois disse: "Chiquinho, tá na hora de tu saber da verdade. Mas se agarra na cadeira que a língua vai ser faca." E contou tudo. Contou da fuga, do Biró, das pancadas, da loucura, da vida de rua, de Jorge, tudo. Chiquinho escutou calado, só a goela mexia. "E aí, meu filho, tu dá razão a quem? A mim que fiquei aqui e criei tu com a unha e o cotoquinho? Ou a ela que desandou e virou essa sombra aí?" Chiquinho coçou o queixo, respirou fundo e disse: "Pai, eu sei que o senhor foi um cabra arretado, forte, decente, mas ela me botou no mundo. Mesmo doida,
mesmo sem lembrar o nome. Ela é minha mãe. E eu vou cuidar dela, nem que eu tenha que aprender a gostar do Jorge também. Daquele dia em diante, Chiquinho virou o anjo da guarda da dona Doidinha. Dava comida, roupa lavada, lavava os pés dela, penteava os cabelos como se fosse princesa de castelo. Tentava reavivar a memória dela, mostrar retrato, cantar musiquinha de ninar, mas nada. Ela só sorria, dava um tapinha de leve no braço dele e dizia: Jorge tá com fome. Nunca reconheceu. Mas Chiquinho dizia que no fundo dos olhos dela tinha um obrigada que o mundo inteiro escutava. E o causo ficou sendo contado nas calçadas, nas filas do posto e até no grupo de WhatsApp da igreja. Dona Doidinha, aquela não, minha filha. Aquela é mãe. Mãe de verdade. Só esqueceu, foi do caminho. Tem história que parece mentira, mas é só a vida querendo contar um verso. Pode não ter acontecido do jeito que o povo diz, mas se fez a gente rir e depois engolir seco. Então valeu a contação. Porque no sertão até o silêncio fala, e causo bom é aquele que deixa rastro no juízo. Diz que tinha caboclo lá do sertão, desses que nasce com o pé rachado de tanto andar descalço e o juízo meio frouxo, que nem calça de elástico velho. O pai dele bateu as botas e deixou para ele uma terrinha arretada, cercada de mandacaru e promessa. A mãe, uma mulher daquelas que bota medo até em alma penada, vivia pegando no pé do rapaz. Ô meu filho, se aquiete, homem. Tu precisa arranjar uma mulher decente, formar família, me dar uns netos. Desse jeito, você vai morrer encalhado igual jabuti em laje quente. Mas o cabra, mais liso que sabão em bacia, só fazia rir. Mamãe, deixa de agonia. Vou arranjar, mas primeiro eu vou curtir um bocado a vida, né? A senhora segura o facho aí, que eu ainda quero esbagaçar um forrozinho antes de amarrar as canelas. E não deu outra. Soube que ia ter um forró dos bons na cidade vizinha, daqueles que até a alma do outro mundo sai para dançar. O cabra, todo empombado, passou o sebo no cabelo, vestiu a melhor camisa com cheiro de naftalina, montou na mula e se escafedeu para a festa. Chegando perto da cidade, deixou a mula num pasto de um compadre, que já estava acostumado com as andanças dele. Acordo era esse: deixava a mula lá, curtia a festa e de madrugada pegava a bicha de novo para voltar. Pois dito e feito, entrou no forró, foi puxando moça daqui, girando dali e dançava que parecia que tinha molas nas canelas. E sem beber, viu? Porque o cabra era liso, mas desconfiado, e dizia que cachaça só prestava para derreter o juízo dos bestas. Com um revólver na cinta, como todo homem valente que só anda em riba do medo, passou a noite dançando e se achando o cabra mais faceiro do sertão. Quando deu 2 horas da madrugada, sentiu o facho apagar e disse: "Vambora, que já dancei até com a sombra do candeeiro." Pegou a mula no pasto, arriou e tomou o caminho de volta. A estrada era dessas bem de mato, cheia de curva, morro e grilo falando grosso. A lua estava clareando tudo, parecia uma lamparina gigante pendurada no céu. Pois lá ia ele, todo pimpão, lembrando das moças que tinha puxado no forró, quando avistou uma luz adiante, uma luzinha mansa, de candeeiro. Ele pensou: "Uai, quem será o doido que tá nesse fim de mundo com candeeiro na mão?" Chegando perto, viu que era uma mulher. Daquelas bonita de doer, vestida de branco, cabelo escorrido, parecendo mais santa de procissão do que gente de verdade. A mulher se virou para ele e lascou logo: "Moço, me dá uma garupa?" O cabra ficou com o beiço trêmulo, que nem vara verde no vento. Pensou em perguntar o que ela fazia ali, mas o bicho homem, quando vê mulher bonita, o juízo evapora. "Pode montar, minha senhora. Vai querer ir para onde?" "Ali adiante. Eu moro logo ali", disse ela, com a voz que mais parecia o cantar de uma coruja com dor. A mulher subiu na garupa da mula e o mundo escureceu.
O frio subiu pelas costas do cabra como se tivesse mergulhado dentro de um pote de água benta. A mula deu um pulo que quase desmonta os dois, e a mulher grudou. Braço gelado apertando a cintura dele que nem cobra de cipó, e ele tentava se mexer e nada. Era como se tivesse sido colado com cuspe de lobisomem. Aí o cabra sentiu que tinha se lascado. Tentava passar o cotovelo por trás para ver se descolava a alma ruim. Mas parecia que os braços dele estavam amarrados com corda de promessa mal paga. E a mula, gemendo, bufando, parecia que estava levando uma pedra de moinho nas costas. Ele gritava: Ave Maria, sai coisa ruim, sai de mim, que eu sou doido, mas não sou seu. E a mulher só agarrada, sem falar nada, igual fiado na mão de caloteiro. Quando faltavam uns 600 metros para a porteira do sítio, o cabra lembrou do santo tudo. Rezou até em latim inventado. Foi São José, Santa Luzia, São Francisco, Santa Bárbara. Nada. Foi quando ele gritou com força: São Bento, me acode, pelo amor de Deus. Foi aí, meu amigo, que o negócio descolou como se tivesse levado tapa de Deus. A mulher sumiu no ar, a mula deu um pulo que foi parar com as orelhas no pescoço, e o cabra chegou em casa se tremendo mais que vara verde. No outro dia contou tudo para a mãe, e ela só disse: Eu avisei. Isso é o que dá dar garupa para defunto de vestido. Vai arrumar logo uma mulher de verdade, besta. E foi dito e feito. O cabra sossegou, casou com uma moça da região, formou família, e nunca mais deu garupa nem pra sombra. E eu? Eu mesmo? Eu não dou carona nem pra padre em cima de bicicleta. De noite, então, se eu vejo mulher bonita sozinha na beira da estrada de madrugada, eu dou meia volta e vou dormir debaixo de um pé de juazeiro. Porque me diga, mulher bonita, sozinha, na beira do mato, de madrugada, é o quê? É milagre? É nada. É nervosia. E nervosia é do capeta. Pois é isso. Espero que vocês tenham gostado do causo. Se não gostou, finja que gostou, que dá no mesmo. Se eu não conto essa agora, eu me engasgo. Escute aí, que esse causo é daqueles de arrepiar até os cabelos do braço. Lá pras bandas secas do sertão, morava um cabra trabalhador, meeiro da roça, com a mulher e 3 filhos. Era um povo direito, de pé no chão, comendo farinha com carne de sol, dormindo cedo e acordando antes do galo. Só que entre os meninos, tinha uma menina que era um caso à parte. Pensa num serzinho atrevido, danado. Parecia que tinha nascido com o demo debaixo do braço. A bicha tinha um olhar esquisito, daqueles que encarava os homens como se tivesse 20 anos nas costas. Xingava palavrão que nem tropeiro com calo no pé e ainda judiava dos bichos. Dizem que pegava gato novo e jogava na lavagem dos porcos só para ver o alvoroço. O pai, um homem de fé, vivia dizendo: Menina, se aquiete, reza um terço, vá aprender os mandamentos. Mas nada adiantava. Um dia, depois de muita surra com vara de marmelo, ele olhou para a mulher e disse: Se eu continuar batendo, vou acabar matando essa infeliz. Que seja o que Deus quiser. E largou de mão. A menina vivia solta, subindo em árvore, jogando pedra nas galinhas dos vizinhos, respondendo os mais velhos com desaforo. Um verdadeiro estorvo. Aí chegou a seca braba, e com ela o povo começou a largar a vida de roça. A terra não dava mais nada, só mato, poeira e promessas. Foi então que a família arrumou as trouxas, amarrou tudo em cima de uma carroça velha e se meteu na estrada junto com outros. Gente a pé, jegue cansado, cachorro no meio e uma esperança pendurada no pescoço. No meio do caminho, a menina parou do nada e berrou: Eita, esqueci minha boneca de sabugo. O pai, já com o saco cheio, disse: Vá buscar, mas vá ligeiro. Aquela casa já nem é nossa. Agora quem mora lá é o capeta. A menina riu com desdém, como quem não acredita em nada, e foi-se embora, batendo o chinelo na estrada.
Chegou na casinha, empurrou a porta de pau a pique que rangia mais que carro de boi descendo ladeira e entrou. Dentro da casa tinha uma velha. Uma mulher que ela nunca tinha visto na vida, parada no canto, olhando para o chão. A menina nem se incomodou. Pegou a boneca, virou para sair. Aí a velha falou, sem levantar a cabeça: "Tu vai me deixar aqui?" A menina parou, olhou de banda e respondeu, sem paciência: "E a senhora é quem? Quer que eu leve a senhora nas costas, é?" Mas quando a velha virou, a menina ficou sem ar. Não era velha, não. Era um bicho. Uma coisa feia, com olho grande, pele grudenta, mão torta, bafo de enxofre e uma cara que parecia ter saído direto de dentro do inferno. A menina gritou: "Minha Nossa Senhora do Rosário!" O bicho pulou nela que nem sombra em noite de luar, e ela no aperreio se agarrou com Deus e gritou: "Me acode, meu pai! Me salva, Jesus!" E foi nesse instante que o bicho sumiu, como se tivesse se desmanchado no ar. A menina caiu de joelhos, suada, tremendo feito vara verde. Saiu correndo da casa, tropeçando nas pedras, chorando como nunca. Quando viu a família na estrada, abraçou todo mundo de uma vez, até o jegue. Pedia perdão, soluçando: "Nunca mais, papai. Nunca mais eu faço maldade. Nunca mais xingo. Nunca mais olho feio para ninguém. E não é que mudou mesmo? Dizem que virou outra pessoa." A menina passou a rezar, ajudar a mãe, benzer os bichos, tratar bem até formiga. O povo do lugar dizia que aquilo só podia ser milagre. Anos depois teve quem contasse que ela foi parar num convento, lá pras bandas do Cariri, vestida de branco e com um rosário sempre na mão. Esse causo é antigo, mas de vez em quando ele volta. Tem muito canto que conta parecido, mudando só os nomes. Mas o recado é o mesmo. Cuidado com o menino que é esperto demais, porque tem hora que o que parece só maluquice é encosto dos fortes. Rapaz, digo logo, se não fosse eu que ouvi de quem viu, eu dizia que era mentira. Mas como foi Zé Pitomba, lá do sítio Tamanduá, que me contou, e ele jura com a mão na Bíblia e o pé na cova, eu acredito. Ou pelo menos finjo. Pois bem, lá pras bandas do interiorzão de Pernambuco, morava um cabra chamado Zé Moela. Era dos bons de prosa, fã de um barzinho e mais fã ainda de uma skin cariol, aquela cerveja que parece ter nascido na geladeira da avó, de tão gelada que ele tomava. O bicho era meio folgado, mas honesto. Trabalhava de bico, carregava saco, botava a telha, fazia roçado dos outros. Mas aí o serviço começou a rarear, a terra ficou mais seca que promessa de político em ano ímpar, e o povo começou a ir embora. Um dia, chegou um parente dele, vindo de Santa Catarina, dizendo: "Ô Zé, lá no sul o povo tá pegando peixe com pá. É tanto peixe que sobra até para jogar fora. Tem barco grande, naviozão cheio de rede. Tu vira marujo, ganha um dinheirão e volta de caminhonete." Zé olhou para o horizonte, coçou o queixo e disse: "Eita lasqueira. E tem cerveja lá?" "Tem, homem. Até mais gelada do que aqui." "Então eu vou." Fez as malas, que era só uma sacola furada, deu tchau à mãe, ao jegue e à vizinha que ele nunca teve coragem de paquerar, e pegou o ônibus para Santa Catarina. Chegando lá, foi logo entrando num barco de pesca industrial. Aquele trambolho grandão, cheio de motor, rede, rádio e cheiro de peixe azedo. Passou um tempo pescando, engordando a pança e sonhando com o retorno triunfal para o sertão. Mas tinha um problema. Zé Moela era sonâmbulo. Daqueles que levanta, anda, conversa e se bobear até pé de fiado dormindo. Só que em terra firme era fácil controlar. Já no alto mar... Num certo dia, esqueceram de dar o calmante dele. De noite, no maior silêncio, ele levantou, abriu a portinhola do navio e se jogou no mar dormindo, feito pedra de poço. De manhã, deram por falta do infeliz. Procuraram no barco, na rede, no porão, até debaixo do salmão congelado. Nada. Acharam que tinha morrido.
Avisaram a guarda costeira, fizeram oração, soltaram nota no rádio AM e pronto. Zé Moela tinha virado lenda. Mas foi não, viu? O cabra escapou. O mar, não sei como, jogou ele numa ilha. Sozinho, de cueca e fé. A ilha era bonita, cheia de mato, passarinho, ninho e coco seco. Tinha até nascente, que Deus botou ali só para ele não virar estatística. E ali ele ficou. 10 anos. Isso mesmo. 10. 10 anos vivendo de ovo de passarinho, água de coco e conversa com pedra. Barba no umbigo, dente lascado e a saudade de uma skin cariol que nem te conto. Até que um dia, apareceu uma lancha. Zé, que já tinha feito até um boneco de areia para jogar dominó, viu aquela lancha brilhando ao longe e gritou que nem alma penada: "Ô diabo de lancha, me acuda, pelo amor de Padre Cícero." Na lancha vinha uma mulher. Que mulher! Gorda, vistosa, cabelo cor de abóbora madura e um perfume que chegava antes dela. Era dessas aventureiras ricas que gosta de viver perigosamente, mas com protetor solar, fator 50. Ela ouviu os berros, pegou um bote e foi até a praia. "Ô homem, o que foi isso?" "Minha filha, sou Zé Moela. Tô aqui há 10 anos parecendo caranguejo sem maré." Ela ajudou ele, botou na lancha, deu um banho com sabonete de lavanda e enquanto ele comia bolacha recheada, começaram a conversar. 10 anos, é? E não enlouqueceu, não? Rapaz, por pouco. Conversei com Siri, dei nome para pedra, casei com uma coruja e me separei dela em 2 meses. Ela riu. Mas me diga, nesses 10 anos, o que foi que o senhor mais sentiu falta? Ele olhou para o horizonte, respirou fundo e respondeu: "Uma cervejinha gelada, minha filha. Skin cariol, daquelas que estala a alma." Ela puxou debaixo do banco uma de 600, estalando de gelada e entregou. Ele tomou num gole só, com lágrima no olho. "E cigarro? Fumava?" "Ou se fumava. Fria Azul era meu calmante." Ela tirou um Marlboro vermelho, entregou. Ele acendeu com gosto, deu uma tragada que até o céu clareou. Aí ela olhou para ele, ajeitou o busto e disse: "E diversão? Não teve nenhuma nesses 10 anos?" E foi tirando a blusa devagar, revelando aquele par de peito que parecia dupla de antena parabólica. Zé arregalou os olhos, suou frio e disse: "Minha Nossa Senhora dos Navegantes, só falta a senhora dizer que trouxe um baralho." Pois num é que a danada, com aquele sorriso que só mulher sabida tem, abriu uma bolsa de palha que estava do lado e, ploft, tirou um baralho novinho, cheiroso, daqueles que até desliza na mão. "E trouxe, homem," respondeu ela, piscando um olho que mais parecia farol de caminhão na serra. Zé Moela quase desmaiou. Cruzou os braços no peito, olhou para o céu e disse: "Oh meu Deus, se for para morrer, que seja hoje, mas que seja feliz." Passaram a tarde toda jogando truco, rindo, comendo bolacha, tomando cerveja, e vez ou outra ela dava um chega para lá no Zé, que todo sem jeito já não sabia se corava mais do sol ou da vergonha. Quando deu umas 4 da tarde, ela olhou o relógio e falou: "Zé, bora-se embora, que esse mato aqui já deu o que tinha que dar." Entraram na lancha e foram navegando até o porto mais perto. Zé, olhando para as ondas, começou a pensar na vida. 10 anos jogado no meio do nada, só com a fé, a coragem e uns cocos secos para se alimentar. Chegando na cidade, a mulher deu para ele umas roupas novas, uns trocados e disse: "Se apruma, viu, Zé Moela? A vida é curta, mas é boa para quem sabe viver. E outra coisa, não fica esperando milagre não. Se a maré tá ruim, aprende a nadar. E se não souber nadar, faz igual tu fez. Boia até a sorte te achar." Ele olhou para ela, deu aquele sorriso de canto e respondeu: "Pois é, minha filha. E quer saber de uma coisa? Se a vida te largar numa ilha deserta, tu faz dela um boteco, porque quem tem fé, tem tudo." E assim, Zé Moela voltou para o sertão, não com caminhonete, mas cheio de história para contar. Uma caixa de skin cariol, um baralho no bolso e aquele ensinamento que serve para mim, para você
e para qualquer cristão desse mundo. Se a vida te der limão, faz caipirinha. E se não tiver cachaça, faz amizade. Que sozinho, até ilha deserta vira castigo. Mas com gente boa, vira paraíso. Diz que era um casalzinho, bem ajeitadinho, que herdou uma terrinha. Oh, coisa boa é a herança que chega. Aí casaram, tudo bonitinho, tudo nos conformes. Só tinha um porém. Passaram foi um bocadinho de tempo para conseguir fazer um fi de rapariga. Rapaz, que luta da moléstia para a mulher emprenhar. Era simpatia, era chá de tudo quanto é mato, era benzeção, promessa. Até prometeram acender vela para o Santo Antônio, para o São José, para Nossa Senhora e para o anjo da guarda tudo junto para ver se dava certo. Depois de muito sufoco, a barriga da mulher apontou. Foi aquele rebuliço, todo mundo feliz, e nasceu o Cabinha. Pense num menino gordo, rosado, bochecha de cuscuz e beiço de jabuticaba. Eita, menino danado de bonito. Só que, o povo, bonito ele era. Agora, era traveso que só peste solta. Ave Maria. O bicho parecia que tinha sido parido por uma pomba gira cruzada com Exu Caveira. O menino cresceu, cresceu. E cresceu mais. E junto foi crescendo a ousadia. E tome arte, tome molecagem, tome desmantelo. Xingava pai, esculhambava mãe, dava língua pro povo. E se não agradasse, o infeliz voava nos peitos dos pais. E os dois besta, passava a mão na cabeça. Ô meu filho, não faz isso não. Vem cá, mainha te ama. O povo da redondeza só dizia: isso é fi do cão, é não? Isso aí é fi parido direto do inferno. Quando tinha mutirão, o povo até tremia. Lá vem o endiabrado. O menino fazia um fuzuê que só. Xingava, cuspia no chão, metia o pé nos baldes, desmanchava a cerca. Ô bicho ruim. Um belo dia, o pai comprou um potro, coisa mais linda. Branquinho, pintado de marrom. Um cavalo parecia saído de fotografia de calendário. Aí o menino bateu o pé. Eu quero montar nesse cavalo agora, papai. O pai: não pode, meu filho. O bicho é brabo, não tá domado não. A mãe: olhe, meu anjo, deixa teu pai domar primeiro, viu? E adivinha? O cão, chupando manga do menino, bufou: pois se vocês não deixam, eu vou é na tora. Partiu, foi pra cima da mãe, deu-lhe 2 tabefes, que a mulher ficou sem prumo, olhando pro vento, parecendo que tinha levado uma cipuada de raio. O pai ficou igual a estátua da praça. Ô meu filho, não faz isso não. E o peste já estava montado no potro, no pelo, sem sela, sem nada. O cavalo? Rapaz, disparou igual alma penada. Saiu numa carreira que parecia que estava fugindo de lobisomem. Foi ladeira abaixo, pedra acima, cruzando grota, passando no meio dos lajedos. Num deu outra. O cavalo tropeçou. E o menino voou. Voou, foi bonito. Parecia rojão em festa de padroeiro. Só que caiu de cabeça numa pedra. Quando o povo chegou, estava lá, o menino estirado, dando o suspiro da morte. E morreu. Mas, povo, escute que agora é que o caos engrossa. O corpo do menino ficou com o braço empinado, estirado para cima, igual quem vai dar um tapa. A mão ficou dura, igual pau de cerca. Foram ajeitar para o velório. Trouxeram o caixão. E tome aperreio. O cabra não cabia no caixão por causa do braço empinado. Tentaram dobrar, não dobrava. 2 homens subindo no braço, puxando, e nada. Parecia vara de ferro. O povo já nervoso, suando mais que tampa de chaleira. Eita, e agora? Como é que enterra? Aí corre, chamaram o padre. E lá veio o padrezinho na carroça, puxada por um jumento magro que só o esqueleto com couro. Chegou, olhou para o menino, olhou para o povo, coçou a barba, balançou a cabeça e disse: ah, eu já sei o que é isso. Isso é falta de peia. Pegou um facão, foi ali num pé de goiabeira, cortou um galho bonito, ajeitou, limpou, benzeu, rezou e chamou a mãe. Minha filha, é com tu agora.
vai ter que dar 2 lapadas nesse braço desse infeliz. Ah, padre, pelo amor de Deus. Eu nunca bati no meu menino em vida, vou bater nele morto? Pois é, fia. Mas é agora ou nunca. Ou dá, ou vai ter que enterrar ele em pé. A mulher, tremendo que só vara verde, pegou o galho, chorando, fungando. Uma lapada. O braço nem mexeu. Deu outra. Aí, meu povo, o povo jurou de pé junto. O braço começou a descer, devagar, igual cera de vela no calor, até encostar no peito. O povo bateu palma. Até o padre fez sinal da cruz 3 vezes, que nem ele estava acreditando. Pronto, agora dá para enterrar esse cristãozinho. E enterraram. E até hoje quem passa lá por aquelas bandas escuta o povo dizer: menino é que nem planta. Se não poda, cresce torto. E se não dá correção em vida, dá depois, nem que seja no velório. Isso aí aconteceu lá pros lados de Pernambuco, num canto chamado Lagoa do Sabiá. Tinha um cabra magrelo, todo estirado. Nome dele era Juvenal. O bicho sofrido, viu? Diz que Juvenal nasceu lá pras bandas do sertão da Bahia, mas desde menino a vida só dava lapada nas costas dele. Os pais dele, Zefa e Zé de Miúdo, resolveram sair do sertão para tentar a sorte no Piauí. Chegaram lá, arrumaram uma terrinha para plantar uns milho, umas macaxeira. Só que não é que a terra já tinha dono? E dono brabo que não quis nem conversa. Resultado, não gosto nem de contar, mas fizeram uma maldade danada. Tocaram fogo na casa com os 2 dentro. Juvenal escapou só porque estava na venda comprando fiado, como sempre. Aí, meu amigo, o cabra ficou sozinho no mundão. Pegou carona num pau de arara e foi-se embora pro Pernambuco, tentar ajeitar a vida. Chegou lá só com a cara, a coragem e uma mochila furada que mais parecia um coador. Foi se encostando num posto de gasolina, lá na beira da BR. Começou a lavar para-brisa de carro, encher pneu de bicicleta, empurrar carro sem gasolina, até correr atrás de cachorro dos outros ele corria, se pagassem. Aí, lá pras tantas, apareceu um véi. Zé Bigode era o nome dele, fazendeiro dos grande. Toda semana ele parava para abastecer aquele caminhonete véia dele, que fazia mais barulho que carro de som em eleição. Zé Bigode olhava aquele magrelo todo dia, pulando de carro em carro, limpando vidro, esfregando roda e sempre sorrindo. Aí um dia, ele encostou e perguntou: ô cabra, tu não tem o que fazer não é? Só vive nesse sufoco aqui? Juvenal enxugou o suor na barra da camisa e respondeu: você acha que eu queria estar aqui? A vida me deu foi uma rasteira, patrão. Eu tô tentando não cair de vez. O véi riu aquele riso sem dente dele e falou: e tu é de onde, criatura? E lá foi Juvenal contar aquele rosário de desgraça. Da Bahia, dos pais queimados, da vida remendada. Zé Bigode coçou o queixo, ajeitou o bigode que já estava mais para fiapo de milho e falou: pois não é que eu gostei de tu, cabra. Tu é destrambelhado, mas é trabalhador. Bora comigo. Tô precisando de um cabra ligeiro lá na fazenda. Lá tem serviço até para quem já morreu. Juvenal arregalou os olhos. Oxente, é pra ontem, patrão. Pegou as tralha, que era uma rede furada, uma sandália havaiana sem tira e um boné do refrigerante Dolly, e subiu na caminhonete. Chegaram na fazenda. Menino, pense num mundaréu de terra. Era tanto boi que parecia que Deus tinha deixado o molde aberto no dia que fez aquele rebanho. Juvenal virou ajudante de tudo: vaqueiro, tratorista, tratador de galinha, limpador de pocilga e até espantador de sogra, se precisasse. E o tempo foi passando. 1 ano, 2, 5, 10, 20 anos. O cabra virou mais que funcionário, virou da família. Até que Zé Bigode ficou doente. Adoeceu de véi mesmo, véi, é que nem carro velho, uma hora para. E parou. Morreu deitado na rede, segurando um pedaço de rapadura. Passou nem 3 dias, chegou os advogados tudo, parecendo urubu de terno.
chamaram Juvenal no canto, ajeitaram os papel e falaram: Seu Juvenal, o finado Zé Bigode deixou testado aqui, dizendo que tudo que era dele agora é seu. A fazenda, os boi, até a pinguela do açude. Disse que você é o filho que ele nunca teve, que você merece mais que qualquer um nesse mundo. Pois não é que seu Arlindo, homem direito, trabalhador, cabra sabido, tinha um barzinho ajeitado de beira de estrada fazia mais de 20 anos. E não era em qualquer canto, não. Era na BR-116, aquela que corta o país todinho, lá pras bandas do Ceará, entre Jaguaribe e Icó. O bar do Arlindo era ponto certo de caminhoneiro, viajante, curioso, fofoqueiro, até de quem não tinha o que fazer e parava só para prosear. O barzinho bom, vice, servia de um tudo: café, almoço, janta, buchada, sarapatel, galinha caipira, macaxeira e umas coxinhas de frango que, meu amigo, dava até vontade de morder o vento de tanta vontade. Arlindo era homem direito, casado com Dona Creuza, mulher decente, temente a Deus, evangélica, que não se metia muito no bar não, cuidava mais das coisas de casa e dos meninos. Pois não é que num dia desses deu um rebuliço danado. O garçom de confiança, aquele que sabia até o ponto do café só no cheiro, precisou largar o serviço, que a mulher dele estourou a bolsa, estava parindo o homem. Arlindo, homem de bom coração, disse: Vai, homem, vai-se embora, vai lá cuidar da mulher que aqui nós se ajeita. Aí olhou para Dona Creuza e lascou: Mulher, bora lá me ajudar, que hoje o negócio apertou, uai. Dona Creuza, que era fina, mas humilde, topou. Foi pro caixa, ajeitar os trocos, atender um cliente, sorrir para outro. A mulher era da igreja, não usava roupa curta, não usava maquiagem forte, nem perfume doce. Era só a honestidade e a decência passando na frente. Tava lá, ajeitando as coisas, quando encosta um caminhãozão baú, daquele grandão, que parece que carrega até promessa. Desce um cabra baixote, cabeçudo, beiço rachado, e uma pança parecendo que engoliu uma bola de pilates. Sentou, puxou uma cadeira de plástico que até gemeu. Ah, coitada da cadeira. Dona Creuza, com aquele jeitinho dela, foi logo: Boa noite, meu senhor. O que vai ser para lhe servir? O cabra respondeu, se ajeitando na pança: Quero um salgado e um café dos quente, quente que nem boca de dragão. Ela olhou para ele sorrindo. No momento, só tem coxinha, pode ser? O infeliz arregalou um sorrisão sem vergonha e largou: Se for uma coxinha igual essa sua aí, pode trazer. Oxi! Dona Creuza quase cai para trás. Ficou com o zóio arregalado, sem saber se ria, se chorava, se dava na cara dele ou se chamava Jesus. Só balançou a cabeça, deu um sorrisinho amarelo, foi lá, pegou as coxinhas, o café, largou na mesa e voltou pro caixa, injuriada. Seu Arlindo, que estava ajeitando uns copos lá nos fundos, viu ela com a cara mais torta que cerca velha e perguntou: Mulher, que diabo foi? Ela, meio sem querer dizer, falou: Oi, não vá fazer besteira, não, homem. Mas aquele caminhoneiro safado ali falou uma pouca vergonha para mim. Oxente, que foi que ele disse? Eu ofereci coxinha, e ele virou, e disse que só queria se fosse igual a minha. Igual eu, Arlindo. Tu tá me entendendo, né? Menino. Arlindo ficou. Foi doido. O zóio virou, o bigode arrepiou, a veia da testa pulsou que parecia que ia estourar. Eu vou lá agora resolver esse negócio. Dona Creuza aflita: Não vá, homem, deixe isso quieto, homem de Deus. Mas ele já estava indo. Chegou na mesa do cabra, se plantou na frente e disse: Meu senhor, me desculpe interromper seu lanche, mas aquela mulher que lhe atendeu é minha esposa, mãe dos meus filhos, dona do meu coração e patroa dessa lanchonete. E eu quero que o senhor levante, vá lá e peça desculpa a ela, porque o senhor faltou com respeito. E isso eu não admito, não.
O caminhoneiro, com cara de quem mastiga pedra, só levantou a camisa e mostrou que estava armado, com um 38 na cinta, e respondeu: "Eu não peço desculpa para ninguém não, meu irmão. E sabe por quê? Quem mandou botar mulher de bermuda para atender homem aqui? E olha que Dona Creuza tava de uma bermuda que batia no joelho, coisa mais comportada do mundo, parecia até farda de colégio de freira." Seu Arlindo respirou fundo e ainda tentou: "Ô, meu senhor, vamos na paz, peça desculpa e a vida segue." Aí o cabra lascou: "Some daqui, vai pros quintos dos infernos, me deixa comer em paz, pronto." Foi falar isso que Arlindo virou bicho. Voou foi de banda por cima da mesa, derrubou café, coxinha, cadeira e até um vidro de pimenta que estava no meio. Agarrou o pescoço do cabra com tanta força, mas tanta força, que parecia que estava espremendo uma jaca dura. O caminhoneiro tentou puxar a arma, mas nem tempo teve. Caíram no chão, embolaram, pareciam dois tatu brigando em toca. E Arlindo apertando o gogó do cabra que nem um cachorro magro na jugular de bode. "Meu amigo." De tanto aperto, o olho do caminhoneiro pulou para fora. Isso mesmo. Um globo ocular, para fora. Parecia uma bolinha de gude quicando no cimento. O povo que estava no bar foi doido. Uns gritando, outros correndo, uns rindo, outros filmando. Chegou polícia, chegou ambulância, chegou até curioso que nem estava lá, mas apareceu só para ver o fuzuê. E olha, o cabra não morreu, não. Mas saiu de lá com o olho pendurado e com uma surra no lombo que nunca mais esquece. Só que, meu amigo, a justiça é daquele jeito, né? O caminhoneiro processou seu Arlindo por agressão, dano moral, lesão corporal e mais uns nomes difíceis que só advogado sabe. Resultado? Seu Arlindo teve que vender o bar, vender o carro, vender até uma rede velha para pagar indenização. E eu lhe digo uma coisa: tem hora que, se for para dar nesse rumo, era melhor ter mandado o cabra logo para a cidade dos pés junto, que dava menos despesa, viu? E é isso, meu povo. Mais um causo real das bandas do nosso Nordeste que eu trago para vocês. E se vocês quiserem mais, é só puxar uma cadeira, pegar um café e escutar que tem de monte. Vou lhe contar um caso arretado que aconteceu faz tempo, lá pras bandas de Caiçara, no Ceará. Não é coisa de hoje, não. Já passou dos 70 anos, mas ainda tá bem viva na memória da gente. E olha, é coisa para fazer até os mais corajosos apertar o pé no chão. Pois num tempo danado, vivia uma mulher chamada Maria das Dores, só que todo mundo chamava ela de Dorinha. Mulher retada, mas que não estava com a vida muito para frente, não. Dorinha tinha se separado do marido, que não era homem de bom caráter não, viu? O dito cujo descobriu que ela andava aprontando e se mandou sem dar adeus, largando ela na mão, só com as dores do mundo. A Dorinha, que não era boba, tratou logo de arranjar outro namorado, um tal de Cristiano. Moço meio misturado, mas que parecia dar pro gasto. Ela até que acreditou que ia ser feliz de novo, viu? Mas a vida é danada. Assim que ela descobriu que estava grávida, o tal Cristiano sumiu igual poeira no vento. O pai dela, seu Zacarias, homem duro de roer e cabeça quente, saiu correndo a pé por todo o canto da região atrás desse Cristiano. Mas o rapaz parecia ter caído no mundo. Resultado: Dorinha ficou só, com a barriga crescendo e o menino na barriga. Quando o menino nasceu, ela botou o nome de João, e os pais dela, seu Zacarias e Dona Sinhazinha, sempre ajudavam no sustento, cuidando da casa que o primeiro marido tinha deixado. Dorinha, porém, não era dessas que fica contente. O menino cresceu com aquela vida dura, pois a mãe tinha o coração de pedra e pouca paciência, levava pisa todo dia, sem dó nem piedade. Os avós tentavam arrancar ela do orgulho e pediam para criar o menino, mas Dorinha, com a cabeça dura que só ela, não aceitava. E assim o menino apanhava por qualquer coisinha. Se errava o passo,
levava, se chorava demais, levava mais ainda. Além disso, Dorinha não arrumava serviço direito não. Seu Zacarias até arrumou uns bicos de enxada para ela trabalhar na roça. Mas a moça não queria nada disso. Ela vivia mesmo era esperando a sorte, ou um homem rico aparecer para tirar ela daquele sufoco. E assim ela passava os dias, sendo sustentada pelos pais que só queriam ver a filha ajeitada. A Dorinha gostava mesmo de se acabar nas festas e nos forrós da cidade. Nesses dias, deixava João com os avós e se perdia até altas horas. Foi passado 11 anos dessa vida, quando uma coisa danada estava prestes a acontecer. Seu Zacarias, querendo ajudar, trouxe 6 galinhas para a filha. 3 ele mandou guardar para botar ovos, e as outras 3 ela podia fazer na panela. Trouxe ainda um galo para João criar, prometendo trazer mais em breve. O menino ficou todo feliz com o presente e logo tratou o galo como amigo fiel. Mas Dorinha, naquela cabeça de esperta, já tinha um plano maroto. Arrumou um novo namorado, Cristiano, aquele mesmo que tinha sumido antes, mas reapareceu. Ou será que era outro Cristiano? Vai saber. Ela estava preparando um jantar para ele naquela noite. Só que tinha desobedecido a ordem do pai e cozinhado todas as galinhas que tinham sido trazidas. Aí, ela se viu num beco sem saída. Que galinha é que eu vou cozinhar agora, meu Deus? Pensava olhando para o galinheiro. E logo a ideia da maldade. Eu vou pegar o galo do João e cozinhar. Depois digo que ele fugiu. Mas o galo, esperto que só ele, parecia perceber a armação e saiu voando. Ou melhor, correndo feito um foguete pelo terreiro, pelo cercado e até pelo chiqueiro. Dorinha corria atrás, xingando que nem uma cobra presa no formigueiro, enquanto o bicho se safava pelas pernas dela. João, que brincava lá fora, ouviu a confusão e chegou perguntando: "Mamãe, o que está acontecendo?" "Ô, João, eu vou cozinhar teu galo pra gente comer. Fica aí para assustar ele, que quando ele correr para cá eu pego", disse a mãe com aquela voz mandona. "Não, mamãe, não mata o bichinho não, deixa ele", falou o menino com a voz quase chorosa. "Vai, miséria, espanta esse bicho pra cá, anda logo", gritava ela. "Eu já disse que ele é meu", respondeu o garoto quase chorando. "Cala essa boca e pega esse maldito, seu desgraçado", ela gritou com raiva. "Vovô ficou de trazer mais galinha amanhã, mamãe. Faça um cuscuz ou macaxeira com charque mesmo", pediu João. "Onde já se viu servir charque?", respondeu ela com um pé atrás, pois não queria que o menino descobrisse da visita que ela ia receber. O galo corria de um lado para o outro, rápido demais para Dorinha. Quando parecia que ia pegá-lo, o bicho dava uma rabiada e escapava de novo. O tempo foi passando, o Cristiano chegaria a qualquer momento e Dorinha já estava virando fumaça. "Eu não vou deixar não", disse João, segurando o galo com facilidade. "Me dá esse bicho, João", berrava ela. "Não, mamãe, ele é meu", vovô deu. "Faça outra coisa para janta", falou o menino, caminhando para a saída. Mas Dorinha, mais rápida que a cobra na palha, agarrou o braço do menino e puxou o galo dos seus braços, cheia de raiva. Logo em seguida, deu uns tapas no menino, mandando ele calar a boca e não chorar. João implorava pela vida do galo, mas a mulher não quis saber. Então teve uma ideia mais cruel ainda: trancar o menino no galinheiro para ele ficar longe e ninguém descobrir que ela tinha filho. Pegou João pela mão e jogou dentro do galinheiro, trancando a porta com força. "Tu vai ficar aí dentro sem comer para aprender. Era bom que tu fosse uma galinha dessas, seu peste. Só sai amanhã de manhã, e se eu ouvir teu choro, tu vai passar a noite ajoelhado no milho", falou ela com voz de aço. João ficou calado. Já sabia que esse castigo era brabo, mas não tinha para onde correr. Dorinha saiu da cena, matou e preparou o galo. Ela sorria toda feliz, pensando que a casa era só dela e do namorado,
Ninguém ia atrapalhar a noite dos dois. O cheiro da galinha guisada se espalhava pela casa. Às 7 da noite a visita chegou. Cristiano e Dorinha ficaram conversando um tempão. Lá pras 9, ela serviu o galo de João pro Cristiano. Mas o homem, na primeira garfada, sentiu um gosto estranho, um gosto de podre, tão forte que ele cuspiu o prato na hora. Que diabo é isso, mulher? Tá cheio de tapuru. Tu quer me matar, é? Gritou levantando da mesa. Dorinha, apavorada, olhou para a panela e viu que toda a carne estava mexendo, cheia de vermes. Cristiano abriu a porta e saiu sem olhar para trás. Dorinha correu atrás dele, implorando para que ficasse, prometendo refazer a janta, dizendo que não sabia o que tinha acontecido. Ela quase levou uma bofetada quando tentou segurar o braço dele na rua. Voltando para casa, chorando e cheia de ódio, ouviu o filho chamando ela lá fora. Isso é uma miséria mesmo. Esse peste já tá chorando, é? Pois vai ficar aí até virar bicho. Falou ela, entrando para fazer um café com pão, lamentando a noite de solidão. Deitou-se, mas bem depois da meia-noite, acordou assustada com barulho na cozinha. Panelas mexendo, coisa que não devia ser. Pensou, será que João saiu do galinheiro? Chamou. João? Nada. O barulho continuava. É tu, João? Dessa vez o barulho parou. Ela levantou e foi olhando pela casa. Só tinha um quarto, uma sala, uma cozinha e o banheiro fora. Quando chegou na cozinha, sentiu um vento frio vindo da porta dos fundos que estava aberta. É ladrão, pensou apavorada. Saiu para ver, mas não viu nada. Decidiu então ir soltar o filho do galinheiro. Mas quando chegou lá, a porta estava aberta. João! Gritou no silêncio da noite. Nenhuma resposta. Voltou para casa, trancou a porta e escutou passos vindo do quarto. Preparou-se para encarar o que fosse. Foi quando, do nada, apareceu uma criatura horrenda, com bico de galinha, corpo coberto de penas e calça de gente, calça que Dorinha reconheceu na hora. A criatura saltou nela, derrubando no chão. Dorinha lutou, deu dedada, tapa, arranhão. A criatura bateu nela também, até que ela apagou. Na manhã seguinte, Dorinha acordou toda dolorida, com o corpo cheio de feridas que sangravam. Quando olhou para o chão, viu o filho João deitado ali. Não teve dúvida. Aquele monstro de penas era seu menino. Lembrou da praga que tinha lançado nele. Levou João para a casa dos pais, que disseram que aquilo era obra de praga. Praga de mãe, que tem muita força. Desde então, João nunca mais virou bicho. Dorinha largou a vida de festas e forrós, voltou a morar com os pais e o filho, arranjou emprego no mercadinho do bairro, mas nunca esqueceu aquela noite macabra, quando a praga dela fez o menino virar não. E o povo da região ainda conta essa história, rindo da desgraça, mas com aquele aviso: não faça praga não, que a praga pega você, vice. E assim termina o causo de Dorinha e o galo que virou bicho. Uma história que só no Nordeste mesmo a gente escuta e acredita.